Essa é uma cabana com quase 100 anos de existência, que fica a 2.700 metros de altitude. E sua construção é algo realmente impressionante. Mas a maioria das atividades de construção ocorre em torno das principais áreas urbanas para fornecer moradias, infraestruturas e apoiar o crescimento econômico. Mas alguns edifícios cumprem o seu propósito ao ficar o mais longe possível da agitação urbana. Raramente são vistos, pouco conhecidos e quase nunca visitados. Esses são os edifícios mais remotos do mundo. No topo de uma montanha, com 2.700 metros de altitude, no estado de Washington, a cabana lisa se destaca. Seu acesso é apenas por uma trilha abandonada, que foi retirada oficialmente da lista dos parques estaduais, por ser considerada perigosa e arriscada. Essa cabana desafia completamente as leis da física, sendo considerada a cabana mais solitária do mundo. Sobrevivendo por quase 100 anos, a cabana era uma base de observação de incêndios florestais e foi construída na década de 1930 para alertar sobre incêndios na região, mas foi utilizada por apenas 4 anos, por razões não muito claras. Ao longo dos séculos, essa cabana foi mantida viva por um pequeno grupo de voluntários encantados com sua história e resiliência, em cima de um dos cumes mais altos do parque. Essa cabana com certeza não estaria ali se não fosse pela dedicação do grupo, que decidiu salvá-la e conservá-la. Em meio à solidão, sem sinal de vida e por quilômetros de distância, esta cabana facilmente se destaca na lista das construções mais isoladas e remotas do mundo. Essa é oficialmente a menor ilha do mundo com uma construção. Bishop Rock é o ponto mais ocidental do arquipélago, a 70 km de Penzance, que é a cidade mais próxima localizada no Reino Unido. A construção do farol atual começou em 1851. Dessa vez, a ideia era uma torre em granito, e o material foi enviado com muita dificuldade para a ilha. O ponto escolhido para abrigar o farol permitia a construção de uma base com 10 metros de diâmetro. A fundação em concreto foi construída cerca de 30 centímetros abaixo do nível do mar. Iluminado pela primeira vez em 1858, o farol passou por reformas adicionais em 1881, envolvendo a torre original em mais granito e elevando a sua altura para 49 metros. Com o acesso por barco se tornando cada vez mais difícil, um heliponto foi instalado no telhado do farol em 1976, permanecendo em uso frequente até o farol ser totalmente automatizado em 1992. A 1.300 km do Polo Norte, no arquipélago de Svalbard, na Noruega, existe uma porta, no meio do nada, que é a entrada de um dos edifícios mais remotos da Terra, mas que pode verdadeiramente salvar a sua vida. Este é um bunker de sementes apelidados de Cofre do Juízo Final. Construída pelo governo norueguês em 2008, o local foi escolhido especialmente por ser extremamente isolado, com ausência de atividades de placas tectônicas e um clima bastante frio. A entrada no banco de sementes leva a um túnel de concreto que se estende por 130 metros no interior da montanha. No final desse túnel, há uma câmara que dá acesso a 3 cofres, onde as sementes podem ser armazenadas. O cofre guarda as sementes de bancos genéticos de todo o mundo, garantindo sua sobrevivência e protegendo o suprimento global de alimentos em caso de uma crise regional ou global em grande escala. A temperatura dentro dos cofres é mantida abaixo de 18 graus Celsius, o que desacelera o metabolismo das sementes, garantindo que elas possam sobreviver por mais de 1000 anos. Mesmo em caso de falta de eletricidade ou desastre climático, a montanha coberta de gelo manterá a temperatura baixa e protegerá a semente pelos próximos séculos. Na costa sul da Islândia, existe um grupo de ilhas remotas conhecidas como Ilhas Westman. No local, uma ilha em específico chama bastante atenção.
nela encontra-se uma pequena casa isolada, conhecida como a casa mais solitária do mundo. Ao longo dos anos, essa casa gerou inúmeras especulações quanto à sua origem e propósito. Há 300 anos atrás, a ilha era habitada por 5 famílias que sobreviviam da pesca e da caça. A última dessas famílias deixou a ilha na década de 1930. Desde então, a ilha se tornou um destino popular entre grupos de caças que faziam viagens para caçar pássaros nativos. A casa remota é na verdade uma cabana de caça construída em 1953 pela Associação de Caçadores para facilitar a viagem de caça na região. Agora, seguindo viagem, temos o Observatório Sphinx nos Alpes Suíços, a 3.570 metros acima do nível do mar, sendo a construção de maior altitude já realizada na Europa até hoje. Embora o observatório seja realmente remoto, sua construção só foi possível graças à inauguração da estação ferroviária mais alta da Europa, em 1912. A estação final da ferrovia, também conhecida como Topo da Europa, fica a cerca de 3.450 metros de altura. Foi através dessa estação que os materiais para a construção do observatório foram transportados. Desde a sua inauguração, em 1937, o observatório se tornou um dos centros de pesquisas mais populares do mundo, com pesquisas abrangendo vários campos. Além disso, é também um dos principais destinos turísticos da Europa. A plataforma de observação permite observar vistas espetaculares dos Alpes, que vão desde a Itália até a Alemanha. O Monte Feijin, localizado na cordilheira de Houlin, no sudoeste da China, com seus 2.570 metros de altura, abriga 2 pequenos templos em seu cume. O Templo de Buda, que representa o presente, e o Templo de Maitreya, que representa o futuro. Os templos são conectados apenas por uma ponte de pedra, e o local é considerado sagrado há vários séculos. Os 2 templos foram construídos na dinastia Ming há cerca de 500 anos atrás e carregam o mistério de não saberem como foram construídos, uma vez que há 500 anos não existia tecnologia para transportar todo o material lá para cima. Para chegar a esse lugar paradisíaco, os visitantes precisam subir mais de 8.000 degraus. Esse lugar com certeza entra para a lista de construções que a gente realmente não consegue explicar. Saindo da China, a gente vai direto para a Antártica, que possui um dos climas mais extremos do mundo. As temperaturas por ali podem chegar a 40 graus negativos no inverno, com ventos que podem atingir 200 km por hora. No entanto, é lar de 70 estações de pesquisas, e uma das mais importantes dessas estações é operada pelo Reino Unido desde 1957, a Estação de Pesquisa Harley. A base atual da Harley foi projetada para enfrentar um ambiente hostil e sempre mutável da Antártica. A estação consiste em 7 módulos dispostos em linhas retas e orientados perpendiculares aos ventos predominantes. Os módulos da estação são suportados por grandes esquis de aço e pernas hidráulicas que permitem elevar à medida que o nível da neve aumenta e mover os módulos para locais alternativos conforme for necessário. Para construir essa instalação de última geração e em uma localização tão inóspita e remota, os módulos foram pré-fabricados na África do Sul antes de serem enviados para a Antártica. A construção teve que acontecer em breves períodos do verão da Antártica, que duram apenas 3 meses, e o projeto levou 3 verões para serem concluídos, sendo inaugurados em 2013. E se você quiser saber como os cogumelos podem substituir o concreto, é só dar uma olhada nesse vídeo aqui.